E se você, assim como eu, está procurando desenvolver a sua comunicação para se conectar com diferentes culturas e tem a Itália no seu coração, esse vídeo foi feito para você. Mesmo porque há menos de uma semana eu estive na Itália para participar de um evento onde eu pude dar entrevistas, assistir a palestras, fazer um networking de altíssimo nível e lá eu observei com certeza os italianos se comunicando, os empresários brasileiros que empreendem na Itália, como que eles fazem networking entre si, e eu percebi alguns detalhes que me fizeram gravar este vídeo aqui para vocês. Eu reuni todos esses detalhes em pelo menos 10 lições para você anotar e ficar cada vez mais expert em fazer bons negócios com italianos. E se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Meu nome é Isabela Mori, eu sou atriz, jornalista, apresentadora de televisão e atualmente CEO da IM Comunicação, a minha empresa de treinamentos e mentorias de oratória para especialistas e empresários. Se você gosta desse tipo de conteúdo, está buscando se desenvolver mais na sua oratória, na sua comunicação e principalmente em fechar mais negócios, não deixa de se inscrever aqui no canal. Ou se quiser me acompanhar mais de perto, corre lá para o Instagram. E bom, como eu já disse, há alguns dias eu estive na Itália, mais especificamente na cidade de Milão, também conhecida como a cidade dos negócios. A mais parecida possível com São Paulo, que é aqui onde eu moro no Brasil. Bom, esse evento teve o objetivo de reunir os empresários brasileiros que estão na Itália e eu obviamente que aproveitei para aprender muito. Lá eu me encontrei com empresários de diversos segmentos, da área da alimentação, do transporte, da área do turismo, café, enfim, consultorias, até mesmo aqui do marketing digital, uma galera mais jovem, empresários que têm intenção não só de expandir na Itália, mas na Europa inteira. Bom, e entre os detalhes eu quero trazer a lição número 1, conexão pessoal antes de fechar qualquer negócio. Durante esse evento, eu frequentei diversas rodinhas de conversa e você provavelmente vai perceber a mesma coisa que eu vi. Numa rodinha onde empresários italianos estão conversando, eles não estarão falando somente sobre números, sobre preço, sobre investimentos, muito pelo contrário. Sempre vai haver um tema paralelo, digamos assim, que vai fazer com que a conexão pessoal prevaleça antes de falar sobre negócios. Não diria que é uma falta de objetividade, mas talvez eles não sejam tão práticos assim como o brasileiro muitas vezes é. Ou melhor dizendo, eu acho que o brasileiro ele é mais ansioso e desesperado do que prático. Acho que essa é a melhor palavra que eu poderia definir com base nas experiências que eu tenho aqui no Brasil. Bom, voltando para a Itália, eu vejo que eles têm essa mentalidade de criar um relacionamento com a pessoa antes de querer apertar a mão dela, de fazer algum tipo de negócio, alguma parceria. Por isso é importante que você seja uma pessoa disponível para conversar, que você tenha conteúdo para compartilhar e não só fale sobre o seu negócio e não só fique querendo se vender. Sabe aquela pessoa chata que só quer se vender o tempo inteiro, não rende uma conversa? Pois é, provavelmente isso não vai funcionar lá na Itália. Olha, eu mesma, antes de fechar o meu primeiro contrato com o italiano, e no caso eu era a contratante, fiquei simplesmente uma hora no telefone conversando com ele, tá? E a conversa foi, ó, diversos temas, justamente para a gente chegar num acordo, numa oferta que ficasse bom para mim e para ele. Isso também me chamou muita atenção. As duas partes saíram felizes, com bastante benefício, e aí sim o negócio foi fechado. E a lição número 2 é que você sempre deve procurar se parecer uma pessoa confiável, porque confiança é a palavra dos italianos. Eles querem investigar, mas eles são tão bons nas perguntas e nas conversas que eles não deixam na cara que eles estão te testando, que eles estão te investigando. O caráter é algo realmente muito levado a sério antes de você fazer um negócio com algum italiano. Então, quanto mais relacionamento você souber criar e cativar, mais confiança talvez você conquiste. E quais são os sinais que você está conseguindo
ter êxito nesse sentido? Quando o italiano começa a compartilhar informações pessoais, por exemplo, quantos filhos ele tem, onde ele mora, o que que ele costuma fazer no verão, entre outras informações que não tem tanto a ver, assim, com o negócio em si, mas ele já se sente um pouco mais à vontade para compartilhar. Então eu sinto que isso é um detalhe, não é uma conclusão, mas acaba sendo sim um processo até a pessoa de fato confiar em você. Agora, se você por algum minuto pode parecer uma pessoa não tão confiável assim, que pode passar a perna, que pode tirar algum tipo de proveito, provavelmente você pode perder uma grande oportunidade. E a lição número 3, com certeza é importante que você converse com envolvimento e energia. Quando você se envolve com o que você diz, você se envolve naquela conversa, você está realmente conectado, está olhando para a pessoa, não está mexendo no celular, olha nos olhos dela, escuta ela falar, depois você retribui com alguma informação de valor. São os princípios do networking. Mas dessa vez, é importante dizer que, sim, temos um grande estereótipo do italiano e é mentira que todo italiano vai gritar em qualquer lugar, em qualquer momento, muito pelo contrário. Na verdade, os italianos eles têm uma intenção de serem mais energéticos. Isso significa que eles vão se comunicar com o corpo inteiro, principalmente com a tal da mãozinha, né? E eu, como uma boa italiana, vocês vão perceber que eu estou sempre gesticulando aqui. Então, o italiano ele tem a tendência a se comunicar com o corpo inteiro, ter mais energia, ter o brilho no olhar, muitas vezes até a paixão no que fala, no que vende. Isso vai fazer toda a diferença também. Vai ser um nível de conexão emocional, uma camada ainda maior, e é muito importante que você cuide para não parecer uma pessoa séria demais, fechada demais, muito neutra, sem muitas expressões, porque isso pode comunicar o quê? Um certo desinteresse, uma timidez exagerada, uma pessoa fechada e assim por diante. Isso também pode gerar um afastamento aí com os italianos. E a lição número 4, o humor é muito bem-vindo nos momentos certos. É verdade que os italianos, pelo menos os que eu tive tempo de conhecer nessa minha breve viagem de negócios na Itália, gostam de ter uma conversa mais leve. Então, o humor, muitas vezes uma brincadeira, uma expressão, quando bem colocada e no momento certo, vai descontrair a conversa. Então, sim, aposte no humor, tenha alguma ideia também do que é aquelas piadas internas da região, do país. Esteja aí por dentro de como fazer um italiano ou uma italiana dar risada, porque isso também pode ser uma grande sacada aí para você conquistar aquela pessoa. Lição número 5, convide para um café. É isso mesmo. E olha, aqui a gente tem uma grande coincidência, um grande ponto aqui de identificação com os brasileiros. Porque assim como nós, que adoramos tomar um café da tarde, um café da manhã, gostamos de comer, de um bom lugar para se sentar, se sentir à vontade, ter uma boa troca, o italiano ele também valoriza esse tipo de tempo de qualidade. Então, se você investir em relacionamento com aquela pessoa, com aquele prospect, convide ele, convide ela para tomar um café com você, um café onde você pode conversar sobre vários temas, como a gente já falou aqui na nossa primeira lição. Você não precisa ir tão direto ao ponto em falar de negócios, de fechar contrato, quanto vai ser, forma de pagamento. O café, ele é uma atmosfera, um contexto para você justamente criar esse relacionamento. Então, se eu fosse você, eu teria pelo menos aí uma lista de cafés, onde, pelo menos na minha opinião e na minha preferência aí como cliente também, cafés que sejam mais silenciosos, que sejam mais confortáveis, que tenham um ar arejado, não sejam tão quentes. E o barulho realmente é algo que eu vou enfatizar, porque pode muito atrapalhar a tua conexão, a tua conversa. Então, ambientes que são mais silenciosos, que tem uma música ambiente e tudo mais, e obviamente um bom café vai fazer toda a diferença. Ah, só abrindo um parênteses gigantesco aqui, eu conheci um italiano romano desta vez e acabei falando sobre o pão de queijo mineiro, e ele simplesmente me disse que nunca comeu pão de queijo. Quase tive um treco, gente, quase tive um treco. Como assim? Uma pessoa nunca comeu pão de queijo na vida e olha, é uma das minhas comidas preferidas. Então, fecha parênteses, como é realmente bizarro essa questão de diversidade cultural. Fica aí uma dica, se você, né, de repente for à Itália
e puder levar um pão de queijo ou até ir num café brasileiro na Itália para proporcionar essa experiência de comer um pão de queijo, quem sabe também já cria mais uma conexão, ganha uns pontos aí com o italiano, com a italiana. Lição número 6, essa eu achei muito interessante, eu até trouxe aqui para vocês para mostrar como foi real. Eu percebi o seguinte, a Itália e a Europa, no geral, em relação ao Brasil, quando se trata de marketing digital, de divulgação digital, eles estão anos-luz atrás da gente. O brasileiro ele está muito mais atualizado nesse sentido e conectado. Isso significa que a nossa forma de se comunicar, de divulgar, enfim, está muito mais voltada para o Instagram, LinkedIn, WhatsApp. Lá, naquele evento em si, eu vi muitas pessoas trocando cartões físicos. Eu até trouxe muitos deles aqui para vocês, olha só, para vocês verem que é real. Muitos desses cartões aqui eu consegui neste evento. Cartões em que você vai ter o endereço, o telefone, e-mail, enfim, o nome da pessoa, tem um QR Code aqui também. E não que no Brasil a gente não veja esse tipo de troca, de conexão via cartão. Temos, mas não tem como negar que acaba sendo uma prática de gerações aí mais maduras. Por exemplo, eu já vi muito aqui em São Paulo, na região onde eu moro, um tipo de chip que fica no celular, como se você fosse trocar um cartão, mas na verdade a pessoa escaneia e ela puxa todas as suas informações com um cartão digital. Então, se eu fosse você, talvez olharia com um pouco mais de atenção, criaria um cartão físico, que é inclusive algo que eu farei em breve, para que você tenha algumas cópias, né? Acho que não precisa também de tantas, mas que você tenha com você, porque isso pode fazer aí muita diferença. E aí, tá fazendo sentido para você? Eu sei que muitos de vocês que estão assistindo esse vídeo têm dificuldade em criar justamente esse relacionamento, de criar essa conexão e, por consequência, a venda. Muitas vezes o problema está na estrutura da tua conversa, está numa certa ansiedade, está em informações que você não consegue identificar a importância de serem ditas, que deixam de comunicar às vezes a autoridade que você tem, o valor que você tem. Tudo isso vai dificultar na hora de fazer um negócio. E foi por isso que eu criei a sessão de diagnóstico gratuito para analisar o seu pitch, justamente o que você vai dizer para essas pessoas quando estiver cara a cara com elas, criando um contato, um networking, criando conexão. Essa sessão de diagnóstico ela dura 60 minutos, onde eu ou alguma das minhas especialistas iremos analisar o seu pitch. Vamos destacar os pontos que você pode melhorar para que você transmita mais percepção de valor e mais interesse nas pessoas em quererem se conectar com você. Alguns ajustes na sua comunicação, na sua oratória e na sua estratégia. Se você tem interesse em participar dessa sessão de diagnóstico gratuita, você deve clicar no link que eu vou deixar na descrição desse vídeo, preencher as informações para que você faça a sua aplicação. Essa aplicação não garante que você vai receber a sessão, então capricha nas respostas. Se você for selecionado ou selecionada, você não vai se arrepender. E agora vamos para a lição número 7. Como você já deve saber, a Itália é um país com diversas regiões. E assim como o Brasil, a gente pode prever que quem mora no Nordeste é diferente de quem mora no Sul, de quem mora no Sudeste, de quem mora no Norte e assim por diante. A Itália, apesar de ser um país infinitamente menor que o Brasil, também tem essas diferenças regionais. E se você, antes de falar com aquela pessoa, já se antever, já pesquisar sobre hábitos e costumes e problemas daquela região e considerar essas diferenças na hora de conversar com aquela pessoa. Isso é de uma estratégia assim, ó, gigantesca. Isso mostra para a pessoa que você se importa, que você quis personalizar aquela conversa, que você teve a curiosidade de pesquisar um pouco mais sobre ela, sobre a região dela, sobre a cultura dela. Então, o que você puder fazer para considerar as diferenças regionais e culturais dentro de um mesmo país, como é o da Itália, você também vai ganhar muitos pontos. Lição número 8, também muito bem-vinda aqui no Brasil, é a credibilidade que você vai gerar quando você trazer documentos, provas sociais, um plano de ação com metas e prazos tangíveis. Toda vez que você quer negociar algum produto de alto valor agregado, você pode ter certeza que as pessoas elas vão ter um certo receio, uma insegurança, uma desconfiança se você realmente vai entregar o que você está prometendo. Então, quanto mais você puder provar com resultados de outros clientes, com um caminho, com um plano de ação, com números, com metas, melhor será.
Além de, claro, o contrato. O contrato, para mim, ele é assim, ó, transmite imediatamente o quão profissional aquela pessoa é. Então, sempre procure o contrato, sempre tenha em mãos aí o material físico, caso você queira mostrar. Eu imagino que você deva também entender como esse contrato precisa ser aplicado na Itália. O que precisa mudar, o que você pode adicionar como cláusula e assim por diante. E eu deixei as 2 últimas lições aqui finalistas para o nosso vídeo, porque elas, digamos que têm como base a minha percepção pura, não só dessa viagem que eu fiz para a Europa, mas numa que eu fiz no ano passado, que foi um pouco maior, onde eu fui para a Suíça e fiquei um bom tempo lá. Conversei com muitos empresários, com muitas empresárias brasileiras também. A lição número 9, o poder da reciprocidade e da gentileza. É verdade que vão existir culturas diversas, onde pessoas são mais comunicativas, outras não, algumas são mais objetivas e assim por diante. Porém, eu percebi, transitando pelo menos pela Itália, pela Suíça, quando eu fui gentil com alguém, eu praticamente tinha créditos com ela. Como seria essa gentileza? Muitas vezes é algo muito simples, como dar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, como servir um café, como abrir a porta para a pessoa, segurar a porta do elevador para a pessoa entrar e assim por diante. Muitas vezes um elogio genuíno, você oferecer um copo d'água, você perguntar como a pessoa está, puxar uma conversa com ela, tudo isso gera o que eu chamo de gatilho de reciprocidade, que acabou sendo algo bem natural da minha parte. Eu sei que muitos têm uma certa dificuldade em desenvolver isso, mas se você for de coração aberto, se você for uma pessoa gentil, que use as palavras mágicas, por favor, obrigada, bom dia, com licença, pode ter certeza que isso também vai fazer toda a diferença, independente da cultura que você esteja. E para fechar com chave de ouro, nossa 10ª lição, e essa também com base nas minhas percepções como comunicadora, como empresária, como viajante aí deste mundão. Quando você for querer fechar um negócio com alguém, é óbvio que você deve entender da cultura, de como pensa, de como funciona, das objeções, de fechar um negócio com qualquer pessoa que seja. Mas nunca se esqueça que apesar das diferenças, que apesar da cultura, que apesar de tudo, é muito importante que você se conecte com aquela pessoa, porque é difícil você generalizar também. Quando a gente faz um estudo dos italianos, a gente está generalizando, a gente está trazendo informações com base em uma amostra, uma quantidade de pessoas. Mas o que é universal, na minha opinião, é que você consiga se conectar com aquele ser humano individual que está na sua frente, que você chame ele pelo nome, que você consiga olhar nos olhos, que você consiga considerar informações pessoais que ele já te deu durante aquela conversa, que você não pergunte 2, 3, 4 vezes a mesma coisa para aquela pessoa, para que ela entenda, perceba que está sendo escutada. Deixe aquela pessoa o mais à vontade possível para compartilhar com você o que realmente ela precisa, quais são as necessidades que ela tem, para que você possa oferecer a solução ideal. Mas não só a solução ideal, mas a forma com que você oferece essa solução é o que faz a diferença, que é justamente o pitch, a forma com que você vai vender. Portanto, nunca se esqueça de que cada pessoa é uma pessoa, cada negócio é um negócio, cada aperto de mão é um aperto de mão. Então, o quanto mais você desenvolver a sua capacidade de ler as pessoas, de se conectar com diferentes personalidades, com diferentes temperamentos, com diferentes gêneros, idades, tudo isso vai te tornar um comunicador cada vez mais poderoso. Bom, e se você gostou deste vídeo, eu quero te indicar que você assista a um outro aqui do canal, onde eu vou me aprofundar ainda mais sobre essa viagem que eu fiz para a Itália e vou falar sobre como os italianos transmitem a autoridade. É só clicar nesse card que está aparecendo na sua tela aqui e aproveitar.